Olá, fashionistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa de moda preferido. Na edição de hoje falaremos um pouco sobre peças não tão óbvias que você pode ter no guarda-roupa para ter um guarda-roupa mais prático. A gente tem uma aula aqui no programa que fala especificamente sobre o guarda-roupa minimalista, ou seja, peças que você pode ter para deixar o seu guarda-roupa mais prático e mais inovador. Porém, o minimalismo ele está muito limitado ao básico, ou seja, vocês podem observar na aula que eu falei sobre peças de cores neutras, ou seja, o branco, o preto, o cinza, o marrom, que é a cor do ano, peças com a ausência de estampas, peças mais lisas, enfim, o básico do básico que você pode ter no seu guarda-roupa. Mas nem todo mundo é apto ao básico, então eu trouxe aqui algumas ideias de peças que vocês podem ter que fogem um pouco do minimalismo, mas tem a mesma pegada, o mesmo estilo de ser algo que seja fácil de combinar, seja prático e combine com várias ocasiões para você realmente ter um guarda-roupa mais amplo. A primeira peça que é interessante você ter, independente da cor, seria uma blusa sem excesso de tecido, ou seja, uma blusa mais justa. Mesmo que você seja uma pessoa que goste de usar roupas mais largas, não goste tanto de roupas tão justas, seria interessante que você tivesse uma peça desse tipo no seu guarda-roupa, porque são ocasiões e ocasiões. Às vezes o evento que você vai pede uma roupa mais sofisticada, mais elaborada, e nem sempre o excesso de tecido traz o que a gente quer transmitir. Então seria interessante que você tivesse essa peça um pouco mais justa. Caso você não goste, não precisa ser tão justa, tão colada com o corpo. Pode ter um excessozinho de tecido, mas que seja um pouco mais justo do que você está acostumado. E uma cor interessante, que você goste, que você ache fácil de combinar, sem ser só as cores básicas. Tem muitas cores que são fáceis de combinar também, como o vermelho, o verde. Eles tendem a combinar com vários tipos de peça e vários tipos de cores. É interessante que essa peça não tenha nenhuma textura, seja realmente uma peça lisa, um tecido liso, sem estampa, sem excesso de cores, realmente uma única cor sólida para trazer mais praticidade. Perceberam que fugiu do minimalismo, fugiu do óbvio, mas continua sendo uma coisa prática. Outra peça que seria interessante vocês terem no guarda-roupa seriam as calças pantalonas, como eu falei. Tem coisas e eventos que pedem roupa não tão óbvia, e a calça pantalona dá para você encaixar ela em várias ocasiões. Inclusive tem gente que usa até como saída de praia. Então vocês estão vendo que dá para usar em várias ocasiões? As peças não tão óbvias, elas são aquilo que as pessoas não costumam usar naquela ocasião, mas que continua fácil para você. Então, nesse caso, uma calça pantalona cairia muito bem. Você também não precisa se limitar às cores, você pode usar várias cores ou alguma cor que seja fácil para você. Evita estampas, porque a partir do momento que uma roupa tem estampa, você fica muito limitado as cores que estão naquela estampa, ou seja, não é tudo que vai combinar. Então, a partir do momento que eu coloco uma roupa estampada, eu vou ter que pensar muito no resto. E já foge do nosso objetivo, que é a praticidade. Então, se você quer ter um guarda-roupa mais amplo, não quer estar pensando muito na hora de se vestir, é interessante que você evite as estampas. Não é dizendo que você nunca vai usar, mas escolha ocasiões específicas para usar as estampas. Então, roupas mais lisas vão ser mais práticas, independente da cor. Outra coisa que seria interessante no quesito blusas ou parte de cima, além de não ser peças tão justas, ficaria interessante que você tomasse cuidado com as mangas e o decote. Porque, por exemplo, mulheres que têm o busto maior, quando você coloca uma roupa muito fechada, por exemplo, as de gola alta, dá a sensação de que seu busto é maior do que ele realmente é. E se não for o caso, não é o que você quer transmitir, então não fica legal. Caso você pode usar uma blusa com decote, o decote ele fica até mais arrumado, não fica tão óbvio, então já entra dentro das peças não tão óbvias que você pode estar buscando, mas que seja um decote ou em V, ou um decote em U, que mostre um pouco aqui do colo, mas sem mostrar demais, para também não ficar uma coisa vulgar. Em relação às mangas, seria justamente você tomar cuidado com a proporção das mangas. Então, seguindo o mesmo conceito, se você é uma mulher que tem um busto maior, então a mesma coisa vale para as mangas, vai parecer que é maior.
E também é interessante a gente pensar na proporção do braço. Se você é uma mulher que tem um braço maior, então se você usar uma manga no cotovelo, por exemplo, vai parecer que é maior ainda. Então é interessante que você use mangas até aqui ou blusas com a manga mais curtinha, realmente para trazer um ar de arrumado, sabe? Porque muitas das vezes as pessoas acham que uma roupa arrumada, uma roupa chique, só é aquela roupa com excesso de tecido ou muito vestida. Não, dependendo do tipo de corpo que você tem, ou do que você gosta de passar, ou do evento que você vai participar, uma roupa que te deixe um pouco mais à mostra, que tenha um decotezinho mais acentuado, ou que tenha a manga mais curta, também fica arrumado, porque o que vai depender das outras peças também. Então, recapitulando para vocês entenderem. Peças sem excesso de cores, de preferência uma cor lisa, sem excesso de tecido também para ficar mais fácil de ajustar no corpo. Também evitar muita mistura. É interessante que você fique mesmo dentro do básico. E para não ficar tão óbvio, não ficar dentro do minimalista, porque nem todo mundo gosta de ser minimalista e isso é totalmente compreensível. Se você quer fugir do óbvio, mas quer continuar básica, começa a usar combinações de cores mais interessantes, combinações de cores mais chamativas. Outra dica interessante na hora de você escolher suas peças é você se atentar ao tom da cor, porque mais importante do que escolher uma cor é se atentar ao tom daquela cor. Por exemplo, cores mais escuras, as pessoas automaticamente associam a eventos à noite, e cores mais clarinhas, mais vibrantes, são associadas ao dia. Então, como é que você faz para comprar uma peça que combine com os dois tipos de ocasião, mas sem ficar muito óbvio? Porque geralmente as pessoas optam pelo preto ou pelo branco, porque são cores que dá para usar tanto no dia quanto na noite. Porém, você pode escolher tons diferentes, ou seja, tons mais neutros, mais escuros daquela cor. Por exemplo, o vermelho, a gente tem um vermelho mais vibrante, aquele vermelho bem melancia mesmo, bem chamativo, e temos o vermelho mais clarinho, mais puxado por rosa, por laranja. Então é interessante que você encontre esse equilíbrio, sabe? Escolha um tom daquela cor que não seja nem tão claro, nem tão escuro, porque aí você consegue estabelecer uma relação. Então, se você quer ter um guarda-roupa mais prático, opte por cores mais vibrantes. Então, o rosa chiclete fica legal, o rosa choque, o laranja também, porque existem vários tons de laranja, então dependendo do tom fica bem arrumado. Temos também o marrom, que é a cor do ano, a cor que foi denominada para 2025, dependendo do tom também fica mais arrumado, porque tem marrons mais puxados para o mostarda, tem marrons que são quase preto mesmo, são bem escuros. Então é interessante que você também olhe para a cor que você está usando e pense, será que realmente fica legal com essa ocasião? Então opta por cores mais vibrantes. E quais são as cores que eu devo evitar? Porque a gente sempre fala das cores que deve usar. E as que eu devo evitar? O azul marinho, por exemplo, que é muito escuro, é quase preto, então as pessoas remetem muito à noite, então você vai ficar muito limitada a usar aquela roupa apenas à noite. É o azul bebê também, então opta por cores mais vibrantes, porque aí fica mais fácil. Se você está usando uma peça mais vibrante, você pode usar a outra, uma peça mais neutra. O azul ele fica muito bem com o cinza, assim como o vermelho fica muito bom com o marrom. Então é só você estabelecer uma relação para também não ficar muito chamativo. Outra peça interessante que seria bom vocês terem no guarda-roupa de vocês, caso vocês queiram estética mais prática, mas também elegante, são as blusas que não têm a manga tão comprida, a manga média. Elas têm aquelas roupas com caimento bem acentuado, ou seja, um tecido mais leve, não um tecido fino, mas um tecido que tenha bastante caimento e que pode ter algum detalhe a mais para não ficar tão óbvio. Então pode ter um detalhe em renda ou um babado, roupas em babados e com recortes diferentes estão super em alta. Então é interessante vocês incluírem no guarda-roupa de vocês. As que eu sempre falo delas, que viram a minha marca registrada, as peças assimétricas. Tem várias peças que são justinhas, mas tem um caimento legal. Então é interessante que vocês façam a associação às dicas também. Use uma peça mais justa e que mesmo sem o excesso de tecido, ela tem um caimento legal no corpo. Porque, por exemplo, peças como essa,
é uma blusa assimétrica, que é justinha no corpo, mas em uma determinada parte, uma determinada manga, ela tem um caimento diferente, já dá um ar mais arrumado, mesmo que você use ela até com a calça jeans, por exemplo, porque o jeans ele não é associado à elegância, ele é associado muito ao casual. Então, muitas das vezes, quando a pessoa quer ser elegante, ela evita usar o jeans, por exemplo. Mas no caso, se você usar uma blusa bem arrumada, um jeans no estilo pantalona, que não seja tão justo, mas que tenha que deixe a sua silhueta bonita, porque também é interessante a gente associar a roupa à silhueta. Então, se você é uma mulher de estatura média, não é tão alta e quer parecer mais alta, então roupas com excesso de tecido no final da calça não vai ficar legal. Excesso de tecido no final da roupa te deixa com a silhueta baixa, não alonga a silhueta. Então é interessante que você procure também associar a roupa que você está usando à sua silhueta. E foram essas as dicas de hoje. Espero que tenha ficado mais claro para vocês sobre as peças que vocês devem usar e principalmente sobre as peças que vocês devem evitar. Peças como a pantalona, por exemplo, ela dá para usar em várias ocasiões, as blusinhas também. Então basta você mesclar com o que você já está acostumado a usar, começar a usar um pouco mais nas cores, começar a sair do óbvio e também começar a ir se adaptando às tendências atuais, que é para isso que serve o nosso programa. Eu pego as tendências mais atuais, o que as pessoas mais estão usando no momento e ensino vocês a adaptarem ao dia a dia de vocês e às coisas que vocês gostam de usar também, para não fugir muito da nossa personalidade. Usar o que está em alta, mas dentro da nossa personalidade e relacionar ao que você mais gosta. E é isso, espero muito que tenham gostado, foi um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!